Olá a todos, meu nome é João Venceslau, sou discente do curso de Licenciatura em Computação da Universidade Federal do Piauí. Vou falar sobre o smartphone como ferramenta para o ensino. O smartphone serve como auxiliar para permitir que trabalhe com vários aplicativos facilitador das atividades de avaliação. Como seria isso? O professor pode utilizar o smartphone para auxiliar nas suas aulas. Um professor de matemática pode utilizar a questão do calculadora, outros aplicativos de metrias e tem vários demais aplicativos que auxiliam na aula de matemática, como o de línguas também, para professor de idiomas, tem o aplicativo do Duolingo, tem vários aplicativos de inglês, aplicativo de espanhol. Auxilia o smartphone, é um computador na mão do aluno e do professor. Ele vai auxiliar bastante nas suas aulas. Agora eu vou falar um pouco sobre a história do smartphone, como ele surgiu. Ele, anteriormente, era um celular em si, podemos dizer. O celular surgiu do telefone. O telefone era um aparelho que necessitava de uma linha fixa, um fio interligado no telefone para funcionar. Já o celular em si, ele já não precisa mais desse fio. Ele se comunica através de antena, que seria uma rede sem fio. Aí o inventor Martin Cooper fez a inventou essa nova tecnologia, que seria o celular, que seria o Motorola Dynatac 8000X. Isso em 1983. Já em 1990, 7 anos após a invenção do celular, chega ao Brasil o primeiro celular, que é o Motorola PT550. Junto com o primeiro celular, chegou também uma rede telefônica, que era para fazer esse teste. Isso no Rio de Janeiro. Podemos notar uma acessibilidade dos celulares antigamente, que eram celulares grandes, robustos, com tela pequena, são telas bem pequenas. Tem um teclado numérico e só tinha função mesmo de ligação. Até o momento só tinha função de ligação. Para realizar a ligação, teria que puxar essa tampinha, levantar a antena para dar acesso, para melhorar a ligação em si, que ao levantar essa anteninha, melhorava o sinal com a rede de telefonia. Aí digitava o número e fazia a ligação. Já em 92, foi lançado o primeiro SMS, pois até o momento os celulares eram somente para ligação. A partir disso, começou já o celular a ser utilizado tanto para ligação como SMS, pois a ligação na época era um valor muito alto, já o SMS já era um serviço mais atrativo. Mas nem tanto, nem todos os celulares da época tinham essa tecnologia de envio de SMS. Já em 94, 2 anos após o lançamento do SMS, foi inventado o primeiro celular touchscreen do mundo, que foi o IBM Simon. Ele tinha uma tela bem grande, como podemos ver. Ele tinha uma tela bem grande. Ele é um pouco parecido com o celular anterior. Tinha uma antena para puxar ainda. O teclado dele não era mais um teclado físico, era um teclado touchscreen. E ele tinha como funções, aplicativos em si, padrão, como agenda de contatos, calendários, relógio, etc. Já podemos ver que ele já foi agregado algumas coisas nele que os outros não tinham. Os outros antigamente só faziam ligação. Após, começou a enviar SMS. Agora já está tendo agenda de contatos, calendário, relógio,
despertador, e só foi agregando. Sendo que essa tela aqui, na época, era uma tecnologia inovadora. Porém, para os dias atuais, se comparação em telas, ela aqui ela é menos sensível do que a tela hoje em dia. E também não era colorida, era uma tela preto e branco, como podemos dizer que era uma tela só de monocor. Já em 96 foi lançado o celular Flip, que seria um celular compacto para a época, que era um celularzinho que ele poderia fechar ao meio, era fechado na vertical, como podemos ver aqui. Ele fechava essa tampinha, tinha uma antenazinha para auxiliar na melhoria do sinal. A tela aumentou um pouco em comparação aos demais celulares. Tinha um teclado já, é um teclado físico ainda, mas ele é bem menor em relação aos outros celulares, era mais fino e mais leve. Pois aí facilita já no manuseio, no transporte, que agora a pessoa pode muito bem carregar o celular no bolso, na bolsa. Antes, a pessoa teria que andar com um acessório no cinto para conseguir carregar o celular, pois ele era bem grande, não caberia num bolso. E esse celular fez bastante sucesso nos filmes, grandes empresários. Só que para o público em geral, ele era ainda um pouco caro para a época. Então ele não foi assim, ele foi um sucesso para classe alta, que foi um Motorola StarTAC. Já em 96, a Nokia lança o primeiro celular com internet. Ele era o Nokia 9000, ele já era podemos dizer, um celular flip, só que ele era um flip horizontal, ele abria a tela da forma horizontal, comparando como fosse um notebook em si. Seu teclado era um teclado próximo ao notebook mesmo, tem aquele QWERTY. Ele já permitia já o acesso à internet, coisas que os celulares anteriores não tinham essa função. Tinha uma antenazinha para auxiliar, tanto para a comunicação como para a internet em si. Esse celular foi projetado para a maioria dos empresários que pretendiam já se comunicar mais rapidamente sem a utilização de um computador em si. Podemos ver que já é praticamente quase um smartphone que a gente consegue ter hoje em dia. Ele, ele em si já tinha vários aplicativos como já e-mail, é, SMS e todos os agregados dos celulares anteriores. Já em 2000, foi o primeiro celular, como podemos dizer assim, acessível a todos, que foi o Nokia 3310. Ele tinha uma bateria bastante durável, que durava aproximadamente 20 dias, 25 dias. E ele foi um sucesso por ter os jogos, principalmente o jogo da cobrinha, que é o Snake 2. Até o momento, o celular era só visto como um aparelho para trabalhar. Já com o lançamento desse Nokia, já foi já para o abriu mais o leque. Agora, a pessoa utilizava o celular para jogar, para ficar como um entretenimento. Não tinha assim o que tá entediado, pegava o celular e começava a jogar o joguinho. Nisso, as empresas começaram a ver que teve um grande público para esse celular. Logo em seguida, a Nokia lançou outro celular que foi o 1100. É um celular também bastante acessível a todos, com valores muito bons, que tinham bastante joguinhos. Então, esse 1100 já foi o celular mais vendido da época. Que já permitiu colocar musiquinha ringtone, que são aqueles toquezinhos, já edição de musiquinhas. Já em 2001 foi lançado o primeiro celular com câmera, que foi o Sharp JSH04.
que, como podemos ver, os celulares estão recebendo cada ano, assim, que aqui do histórico, um acessório a mais, fazendo que o celular fosse virando um smartphone, que seria o smartphone, um celular inteligente. Porque da criação do celular até esta data, o celular foi primeiramente era um celular que só servia para ligar, após foi conseguindo mandar SMS, internet, joguinho, agora com câmera. Com a câmera já permitiu abrir mais ou menos o leque, porque já permitia que a pessoa em si tirasse fotos, é, fizesse registro daquele momento. Então isso aí chamou várias pessoas interessadas em ter um celular que pudesse tirar fotos. Em 2002 foi lançado o BlackBerry, que foi um celular empresarial que já tinha uma nova tecnologia, que é o GSM, que também permitia já o envio de e-mails. O que seria essa tecnologia GSM? Até anteriormente, os celulares, a pessoa comprava o celular e não tinha opção de número em si. O celular já era, como podemos dizer, que o chip já era na própria placa mesmo. A pessoa comprava o celular, um exemplo, da Claro. Ele, desde a compra até o descarte, ele seria da Claro, não teria a opção de mudar, pois não tinha um slot para a pessoa colocar um chip ou outro compartimento para botar um chip para mudar o número. Então, querendo ou não, né, naquela época tinha só essa opção. Comprou o celular com aquele número até o final. Aí a BlackBerry lançou esse celular com GSM, que já. E também tem uma diferença. Antes, quando não tinha opção de trocar de número, a tecnologia não permitia acesso assim, à internet. Era somente ligação e SMS. Já com o GSM, já permite o acesso à internet pela rede móvel. Ele, aí, com esse GSM, ele já tinha acesso, poderia mandar e-mails, usar alguns aplicativos dele mesmo. Então, esse celular era um pouco caro na época, mas ele foi projetado para empresários que precisavam de ficar se comunicando por e-mail. Pois então, naquela época, o BlackBerry era mais um celular empresarial. Em 2007, teve uma revolução, que foi surgiu o primeiro iPhone. Porque até o momento, como podemos ver, os celulares eram telas pequenas e grande teclados físicos. Já com o iPhone, já lançou já uma tela quase completamente sendo tela mesmo, touchscreen, colorida e poucos botões. Mais precisamente o botão para ligar, desligar, volume e o botão home. Então, a partir desse momento já começou já em si os smartphones em si mesmo. Aí, em 2011 surgiu, podemos dizer, os celulares dual chip, que até o momento o celular só tinha um chip. Aí, para quem lembra mais ou menos, os celulares que foram lançados dual chip eram celulares chineses que não tinham marca antigamente, só era conhecido como MP6, MP10, MP20. Eram celulares que tinham acesso a 2 chips, 3 chips, 4 chips, milhares de chips. Esses celulares, eles foi tipo, uma revolução na época, porque as empresas de telefonia queriam ficar como fosse, o celular fosse só daquela operadora. Então, com esses celulares chineses, fez com que as fabricantes olhassem um novo público, que seria os públicos que precisavam de ter duas linhas telefônicas no próprio celular. Então, surgiu o celular dual chip. Em 2013, surgiu o primeiro celular 4G no Brasil. Assim, 4G, vamos entender mais ou menos. Primeiro foi a tecnologia GSM, depois 3G, agora 4G. O 4G permite o acesso à internet pela rede móvel numa velocidade bem superior ao que era encontrado tanto no GSM como no 3G. O 4G ele permite um acesso à internet na, em uma base de 15 megas ou até um pouco mais. Aí que a Motorola lançou esse celular, o Razr HD,
Já em 2018, já bem próximo, a Xiaomi lançou o primeiro celular 5G do mundo, o Mi Mix 3 5G. Já essa nova tecnologia 5G já é uma tecnologia bem superior ao 4G. Permite velocidade 10 vezes mais do que o 4G. E a importância, depois desse histórico todinho, qual seria a importância em si do smartphone para o ensino? O smartphone serve como auxiliar para permitir que trabalhe com vários aplicativos, facilitador das atividades e avaliações. O que seria isso? O professor pode utilizar muito bem o smartphone para ajudar na sua aula em si. Ele pode pegar o seu celular, se programar para passar uma tarefa, uma dinâmica, um, ou qualquer outra parte da educação que precise daquela tecnologia em si. Como podemos ver, um smartphone usado de uma forma correta é uma ótima ferramenta de entendimento. Como assim? Se o professor não se preparar para ministrar aquela aula com o smartphone, ela não será uma ferramenta que vai lhe ajudar. Vai mais atrapalhar do que ajudar. Como podemos ver, o professor vai querer ministrar uma aula com o smartphone, não fez aquela preparação previamente, aquele smartphone vai atrapalhar a sua aula. O aluno, desde de prestar atenção no conteúdo em si, vai ficar em redes sociais, mexendo em outras coisas que o celular tem, como jogos, essas coisas, e não vai prestar atenção na aula. Por isso, o professor precisa preparar o seu projeto antes de ministrar a aula. O que seria preparar esse projeto? Vamos lá. Eu vou dar algumas sugestões de procedimentos. Seria como assim? Utilizar a filmadora para entrevistar os alunos. Assim, o professor pode fazer muito bem uma dinâmica, fazer com que os alunos façam uma entrevista. Ele coloca um assunto no quadro e pede que os alunos entrevistem os profissionais da escola, os próprios pais, os vizinhos e qualquer outra pessoa. Pode pedir muito bem para os alunos falar sobre a seca. Perguntar o que a pessoa acha da seca. Aí ele vai, chega no profissional, um zelador da escola. Faz todo o questionário perguntando e com a câmera filmando, como fosse uma reportagem. Outra opção seria as pesquisas pela internet. O professor pode muito bem ministrar sua aula e durante a aula ele pode falar alguma curiosidade sobre aquele conteúdo e pede para os alunos pesquisar na internet alguma outra curiosidade. Como podemos ver, queimadas. Ele está falando sobre queimadas, aí pede para um certo aluno: veja na internet qual o estado que está em emergência de queimada. Aí um aluno vai lá e pesquisa: Mato Grosso. Aí ele pede para outro aluno: veja qual o tipo de queimada que ocasionou, que foi que ocasionou essa queimada em si. O aluno vai lá, pega: foi criminal. Muito bem. Então, hoje, tal dia, teve um incêndio criminal no Mato Grosso, tá lá. Tá aí, já foi feita uma dinâmica que já vai fazer com que todos os alunos fiquem interessados na aula. Outra, aulas externas. Pegar os alunos, marcar um passeio, um museu, parques ecológicos. Aqui, vamos lá, imaginar um passeio parque ecológico. Leva todos os alunos, parque ecológico, fala assim: divide os alunos em grupos. Cada grupo vai ter uma pessoa que vai filmar, outro que vai preparar as perguntas, outro que vai realizar já uma pequena entrevista, outro vai tirar foto. Aí nisso tudo, cada grupo vai fazer um aglomerado e vai apresentar para o restante da turma. É uma dinâmica interessante, que cada grupo vai ter uma visão diferente daquele passeio. Então vai mostrar várias partes do passeio para todos os alunos. Então todos os alunos vai ter aquela multivisões. Outra, fotografia das páginas importantes do livro. O professor passa um conteúdo de um livro tal. Aquele livro pode ser que não esteja disponível para o aluno, pode ser um livro
um periódico caro, é de propriedade do professor mesmo. Aí o professor assim abre a página, mostra para os alunos vão lá com seu smartphone, tirar foto, e aquele conteúdo já fica salvo para o próprio aluno estudar para a disciplina. Aí facilita bastante. Como também se o professor levar uma revista, um jornal, o aluno vai lá só tira uma foto, guardou. Outra opção também seria as fotografias de lousa. O professor bota um aviso importante, uma informação importante, o aluno vai lá, tira a foto pelo smartphone. Aí muitos vão falar, por que, que ele não anota no caderno? Porque o smartphone fica com. É mais preferível ficar com a fotografia no smartphone que no próprio caderno, pois no caderno ele vai ter que ir até o caderno, abrir e procurar. O smartphone já está na sua mão, já está com ele, então fica mais fácil. Aí o smartphone também tem uma agenda, que é onde a pessoa vai e marca lá as datas importantes. O professor pode muito bem ir no quadro e falar: dia 25 de novembro, prova. Aí todos os alunos vão à sua agenda, marca lá, 25 de novembro, prova. Trabalho tal dia. Aí marca lá na agenda, trabalho, tal, tal, tal. Isso serve tanto para o aluno marcar suas datas importantes no ensino, como o professor, que o professor pode muito bem marcar as provas que ele vai aplicar, os trabalhos, as reuniões de professores, as reuniões com os pais. A agenda serve tanto para o aluno quanto para o professor em si. Outra opção também que o professor pode utilizar. No momento da sua aula, ele antes de administrar sua aula, ele vê uma notícia notícia importante. Aí ele leva seu smartphone, pede para a turma se dividir em dois grupos, faz a leitura daquela notícia e pede para os alunos também pesquisar no seu celular sobre aquela notícia e fazer um grupo de debate. Cada lado para o grupo ficar um de frente para o outro para facilitar também o entendimento, para não ficar aquela linguagem direcional somente para frente, ficar todos se olhando em forma de círculo. Então, esse aqui faz com que o aluno crie como se podemos dizer, uma democracia em relação ao conteúdo. Ele vai ter que ler aquele conteúdo, aquela notícia em si, e vai criar um embasamento daquela notícia e repassar para os outros. Fica até melhor do que pedir para o aluno em casa fazer aquela pesquisa, porque naquele momento ele vai pesquisar junto com os amigos dele, e isso vai fazer com que todos tenham uma discussão em si sobre o conteúdo. Outra opção, trabalhos com áudio e vídeo. Esse trabalho com áudio e vídeo seria para mais ou menos para como fosse um substituto para os slides. Para não ficar somente aquelas apresentações de cartolina, slides, o professor pode muito bem fazer grupos e passar um conteúdo para aqueles alunos. Como, vamos dar um exemplo, um professor de biologia coloca um certo grupo para falar sobre mitocôndria. Aqueles alunos vão fazer áudio, um vídeo, pesquisar vídeo na internet sobre as mitocôndrias, explicar tudinho. E no momento lá da aula, vai apresentar aquele vídeo para os demais alunos. Agora, vamos ver como é que está sendo o uso dos celulares na escola. Esse aqui é uma reportagem de 2015. Em 2015 teve podemos dizer, um grande aumento de celulares. Porque o celular ficou um pouco mais acessível, o smartphone ficou bastante acessível para os alunos. Aí ocorreu uma preocupação das autoridades da educação. Ficou assim, como vamos planejar nossas aulas, como vai ser nossas aulas com o celular. Então ficou aquele medo de atrapalhar na aula, na escola. Pois aquilo ali era um dispositivo novidade. Todo mundo queria ter um celular, os que tinham. Era tudo novidade, então aquele momento em si estava atrapalhando um pouco a aula, pois os professores e os próprios alunos não estavam capacitados para
trabalhar com o celular na sala de aula. Então, foi criada uma lei na época que era proibido o uso de celular na sala de aula. Isso aqui em 2015. Em 2018, podemos ver aqui 2018, já teve o processo ao contrário do de 2015. Era as escolas chamando o smartphone para a sala de aula, para trabalhar com o smartphone. Os professores já tinham a sua capacitação para trabalhar com o smartphone, era, tinha aquela preparação. Então, esse aparelho já auxilia na sua administração, na sua aula em si. Como podemos ver nessa reportagem, é numa escola que o professor faz indagações, perguntas para os alunos e os alunos respondem através das suas pesquisas na internet. Nessa escola oferece um tablet para o aluno que não tem um acesso ao smartphone, ou os alunos que já têm smartphone já têm acesso ao aplicativo da escola. São aplicativos já da escola que eles vão, tem vídeos, tira dúvidas e demais assuntos. Então, essa aula, para os alunos que foram feitas a reportagem, falaram que se sentiram melhores do que uma aula mesmo didática, mesmo aquela do quadro. Acho uma aula mais interativa. Agora, o procedimento agora que a gente está ocorrendo, a educação agora, nesse momento de pandemia. Podemos ver até na imagem as salas vazias, pois todo o comércio, indústria, o, o planeta parou nessa época de pandemia. Então a educação também teve que fazer aquela parada. Aí, como o ministro pensou em si, as pessoas da educação em si, superior da educação, pensaram: como vamos fazer para não dar aquela pausa, assim, aquele travamento na educação? Pensaram em realizar educação remota, na modalidade EAD. Aí foi feito já todo o planejamento, criado o sistema, plataformas para realizar o sistema EAD. Porém, alguns alunos não têm aquele acesso em si a notebook, computadores. Foi aí que surgiu a grande importância do smartphone, porque a grande maioria tem celular. Então eles já começaram a utilizar o celular para fazer as suas videoaulas, para os alunos responderem questões. O celular em si, nesse momento de pandemia, está sendo a ferramenta principal para a educação, pois está fazendo a interação entre o aluno e professor, pois nesse momento o professor já está tirando a dúvida do aluno através do WhatsApp, Telegram, das plataformas da própria escola. Então o celular está tendo, o público da educação está percebendo que o celular tem uma grande importância na educação. Não é somente uma ferramenta de distração, é uma ferramenta que auxilia na educação. Como podemos ver aqui na imagem, o aluno possivelmente está fazendo alguma questão que o professor está repassando na videoaula. Só que durante a pandemia surgiu alguns problemas, como pode-se ver a grande diferença social que foi apresentada. Os alunos que têm condições de se manter nessa aula remota e os alunos que estão tendo dificuldades. Como podemos ver na imagem, um aluno possivelmente de melhor condições financeiras está tendo um notebook, está se preparando para a aula, enquanto que um aluno provavelmente não tem aquelas condições de ter um celular, um notebook ou acesso à internet, tem que ficar obtendo essas informações através de uma janela, solicitando ajuda de amigos ou de algumas pessoas, e muitos deles não tem nem até isso. Então teve sua educação prejudicada, teve aquela pausa mesmo, pois não tinha acesso à internet, não tinha tecnologia, e então teve que prejudicar mesmo teve que parar obrigatoriamente a sua educação. Nisso vai prejudicar bastante os alunos que vão prestar vestibular agora, o Enem. Os alunos os alunos que têm acesso à tecnologia
vão, vão se dar melhor do que os que não têm tecnologia. Outra também diferença social que vai ser apresentada também são que os alunos do ensino particular vão ter melhores condições do que os de escola pública, pois em escola particular já vão ter já o acesso melhor pela tecnologia, tanto pela escola, pelo preparo dos professores a essas novas tecnologias, quanto o acesso à tecnologia em si, pois essa pandemia foi pega de surpresa. Os professores, educadores não estavam preparados para realizar essas videoconferências, aulas remotas. Muitos não tinham acesso também, os professores em si, e muitos também não sabem como planejar suas aulas para as aulas remotas. Então foi pego de surpresa. Porém, enquanto que as escolas particulares já tinham uma capacitação em si, então não teve aquela dificuldade tão grande quanto uma escola pública. Esse que foi meu tema, muito obrigado.